Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, então vamos para mais uma aula de história, né? A aula de hoje é a continuação da aula anterior sobre a Revolução Francesa. Gente, nós vimos, né, um pouco do processo revolucionário, dos antecedentes da Revolução, e começamos, né, a questão da reação aristocrática, certo? Que foi aquele momento, né, da reunião da Assembleia dos Estados Gerais, né? Lembra, a França é dividida entre três estados, né? O terceiro estado com mais deputados, porém o primeiro e o segundo não aceitaram, né, a ideia de uma Assembleia Constituinte para limitar o poder do rei, para cobrar impostos, né, dos nobres e do clero. E aí, não aceitando, inicia-se o período da Assembleia Nacional Constituinte, pois, mesmo assim, os representantes do terceiro estado vão lá e falam: não, nós estamos em Assembleia, nós vamos fazer uma nova Constituição para o país. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para dar sequência, então. Esses deputados, eles se reúnem, então, e se proclamam em Assembleia Nacional Constituinte, né? São ali os representantes do terceiro estado. O rei, né, é claro que ele não vai aceitar o Luís XVI, ele não vai aceitar tão facilmente, né? Então ele tenta dissolver a Assembleia, ele manda tropas para lá, começam embates, porém, né, esse povo, essa revolta popular, quem era do terceiro estado, também vai para a luta, defende, né, e luta junto aí com esse pessoal, começando esse grande período de efervescência, né, das lutas e da questão da Revolução Francesa. Um dia que ficou muito conhecido, né, e que marca esse processo, né, da Revolução, é a queda da Bastilha. Aconteceu no dia 14 de julho de 1789. A Bastilha, nessa foto que a gente vê aqui, nessa pintura, esse prédio que está aqui ao fundo, ele é uma prisão. Essa prisão, ela era o local onde se prendiam, né, os presos políticos, né, aqueles que eram considerados contra o governo, contra o rei, e também a maioria ali dos presos eram o pessoal do terceiro estado. Então eles tomam a Bastilha, libertam aí os presos e começa ali uma guerra ali em frente, generalizada, um dia muito emblemático e marcante. Algumas consequências dessa Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, esse período, né, de Assembleia, ele abole o regime feudal na França, né, e os privilégios do clero e da nobreza. Então, clero e nobreza, ó, vocês vão começar a pagar impostos, meu filho, porque só o povo não está dando conta, né? E eles promovem aí, promulgam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, o que essa declaração vai fazer? Ela vai instituir vários direitos à população, aos cidadãos. Mas a gente tem que pensar quem eram considerados cidadãos naquele momento. Então, alguns desses direitos eram respeito pela dignidade humana, liberdade do pensamento e de opinião, igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual e direito à resistência à pressão política. Então, assim, gente, direitos das pessoas, né, lembrando muito as questões aí do iluminismo, né, para que essas pessoas passassem, então, de súditos a cidadãos. Qual é a diferença? O súdito, então, é aquele, né, que sucede, que está abaixo do rei, então, que ele cumpre tudo aquilo que é a vontade do rei, que por um bom tempo se acreditou que cumpria a função divina, né? Então, o súdito, ele não pode questionar, ele não pode ter liberdade de pensamento, né? Ele simplesmente tem que seguir as ordens e a questão do rei. O cidadão não. Então, assim, o cidadão, ele muda esse estatuto, né, de súdito para cidadão, porque ele passa a ter direitos e também deveres sociais, né? Então, olha só, a liberdade individual, né, o respeito à dignidade humana, ao pensamento, à opinião, tá bom? A igualdade perante a lei. Então, isso vai mudar muitas coisas, né? E a Constituição Civil do Clero também é muito importante, pois, né, o clero, ele foi limitado, né? Então, assim, eles precisavam seguir o que estava definido pelo Estado, né? Então, assim, começa-se a romper
esse cordão umbilical com a igreja, né? Então, muitos representantes do clero, muitos sacerdotes, acabam saindo da França para não perder aí as suas posses, né, os seus bens, né, não ter que se submeter ao controle do Estado. Os que ficam acabam tendo que seguir as leis, né? E aí, pessoal, para a gente continuar pensando, quem eram considerados cidadãos? O cidadão era o homem apenas, tá? O homem mesmo, masculino. A mulher não era considerada cidadã. Embora, olha só que interessante, trouxe até essa imagem para vocês, essa gravura, pois as mulheres participaram ativamente, né, das lutas, né? Elas pegaram em armas, elas carregaram armas, elas salvavam as pessoas, elas guerreavam também, né? Então, elas nunca foram passivas. Inclusive, existiram tantas mulheres aí, né, revolucionárias também, participando das discussões, participando aí por meio das artes também, né, da escrita, enfim, né, se colocando, né. Então, um movimento que defendia também os direitos da mulher e da cidadã, né, pois se defendia, né, essas mulheres mais revolucionárias, a ideia de que a mulher também deveria ter igualdade, né, quanto ao homem, que ela também nasce livre, certo? Que ela também pode pensar. Gente, nesse momento, o que se define, o que vem depois da Assembleia? Então, a Assembleia, ela aprova, né, uma Constituição para a França. Nessa Constituição se define, então, um novo regime, a monarquia constitucional. O que significa isso? O rei continua sendo o chefe do executivo, né, continua sendo o governante, porém ele tem que seguir a Constituição, ele tem que seguir a lei maior. E a Assembleia vai definir, né, essas leis maiores, então ela vai regulamentar também, né, o poder do rei. Algumas coisas que essa Assembleia, né, colocou na Constituição da França. A igualdade jurídica entre os cidadãos, mas ainda permanece a possibilidade de escravidão nas colônias. Liberdade de produção e de comércio, diminuindo a interferência do Estado na economia e proibindo greves. Olha que interessante, né? Liberdade para produção e comércio, mas sem proteção para o trabalhador, né? Redução do poder do clero, garantindo liberdade religiosa, então, assim, outras religiões poderiam existir, poderiam ser cultuadas para além da católica, e, de fato, essa separação, né, entre Estado e Igreja, né? A Igreja cuida da parte moral, da formação moral, e o Estado cuida da organização da vida social, né? A divisão dos três poderes, legislativo, judiciário, executivo, né, como a gente já viu, e a representatividade popular pelo voto. Mas lembrem-se, quem vota? Só os cidadãos, e os cidadãos são os homens. E nesse caso, um outro quesito seria ter renda alta, tá bom? Então, exclui-se os trabalhadores, empregados e mulheres, cerca de 80% da população. Então, o voto, embora você tenha a representação, é ainda muito restrito. A gente tem que pensar aqui, pessoal, que olha só, isso tudo são ideias, né, que vêm desde o Iluminismo, né? Um movimento que também começa na França. Umas reações do rei e da nobreza. Não dá para a gente achar que o rei ia aceitar tudo isso numa boa, né? Então ele começa a se articular com forças estrangeiras, com outros reis que ainda têm esse poder totalitário, né, esse poder absolutista. Ele se reúne principalmente com os reis da Áustria e da Prússia, e esses reis, né, mandam tropas para combater, então, a força dessa Assembleia e tentar, né, readequar esse modelo de monarquia constitucional, né, para que ele volte a ser absolutista. O que acontece? O pessoal descobre, pega o rei quando ele está tentando se unir a essas tropas, né, da Prússia e da Áustria, prende o rei como um preso político, né, alguém que foi contra a nação. As tropas chegam, invadem a França, começam uma guerrilha, porém as forças revolucionárias saem vencedoras. E aí fica aquela questão, né, gente? O que nós vamos fazer com o rei? Não dá para seguir tendo uma monarquia, sendo que o rei está conspirando e que o rei vai, qualquer hora, ele vai querer, né, dar um golpe de Estado.
Aí, as principais forças, ó, estou falando dessa parte de baixo, os principais grupos políticos daquele momento, né? A gente começou agora o período da Convenção Nacional. O que acontece, né? As forças revolucionárias vencem os ataques estrangeiros, se fortalecem, o rei é preso, acusado de traição. Em 72, os líderes, eles falam, bom, a Assembleia fez seu trabalho, mas o rei conspirou, então vamos dissolver a Assembleia, vamos começar um outro momento chamado de Convenção Nacional. Então se reúnem novamente os grupos políticos com a missão de elaborar uma nova Constituição, porque a França precisaria mudar sua forma de governo, já que não pode mais contar com o rei, né? Então começa esse momento da Convenção Nacional. Quem eram esses grupos políticos relevantes que foram fazer essa discussão naquele momento, né? Os girondinos, os jacobinos e a planície. Os girondinos era a alta classe burguesa, né? Os ricos, né? A classe mais rica, mais detentora, mais dos meios e de terras, enfim, né? Os jacobinos eram uma pequena burguesia, os trabalhadores, e junto com eles, né, os sem-culottes, né? Lembram daquela figura que usava a calça comprida, né, para não se negando, né, a usar os culotes, que era aquela vestimenta da nobreza, não é isso? E a planície era uma força, um grupo político que era representado pela classe da burguesia financeira, então, vinculados aos bancos, né? Essa classe era o seguinte, a planície, enquanto os jacobinos estavam no poder, eles estavam com os jacobinos. Quando os girondinos demonstravam que tinha força, eles iam para os girondinos, né? Então, eles ficavam ali em cima do muro, com quem estivesse no poder. Aí, pessoal, durante a Convenção Nacional, durante esse momento, né, o rei estava lá preso, deixa eu voltar aqui, estava preso, os girondinos, né, defendiam que o rei continuasse, que eles não fizessem nada aí ao rei, né, ou mantessem como preso político. Já os jacobinos falaram, não, ele é um traidor, ele precisa ser morto, né? E eles eram maioria, acabam tendo a sua ideia, né, como ganhadora, né? Então, assim, eles condenam o rei à morte, matam ele guilhotinado e junto com ele, né, a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. É essa figura aqui que a gente está vendo, né? O momento, né, da guilhotina da Maria Antonieta, a rainha. Então, pessoal, começa um momento chamado como ditadura jacobina, dentro desse período da Convenção Nacional. Então, essa convenção está pensando novamente, né, essa Constituição, né, como que vai ser o governo. Enquanto isso, os jacobinos são a classe que vai se destacar e vai governar. Mas eles fazem isso numa forma de ditadura, né? Por quê? Eles ganham forças aí, né, pela execução do rei, né? Então, assim, outras classes, né, os girondinos, eles começam a se organizar junto com aquelas forças monarquistas que uma vez se uniram já ao rei, porém, os jacobinos, que já eram maioria, têm o apoio dos sem-culottes e tomam esse poder. Para eles ficarem no poder, né, é uma forma ditatorial. Eles centralizam o poder num comitê chamado de salvação pública. O grande líder, né, dos jacobinos nesse momento foi um homem chamado Robespierre. Né? Quem tiver oportunidade, pesquise um pouquinho sobre o Robespierre, muito interessante. Então, pessoal, esse tribunal, ou melhor, esse comitê, ele era responsável pela administração do país, naquele momento, e também pelo exército, né? Então, eles já tinham essa consciência de que para administrar um país precisa de um exército forte. Eles recrutaram jovens e já fizeram uma série de medidas, como tabelar o preço de alimento, aumentar os impostos para os ricos, abolir a escravidão nas colônias, e a gente vai falar disso na aula sobre o Haiti, e maior proteção aos pobres, idosos e desempregados. O Tribunal Revolucionário, ele era o quê? Uma força, né, criada por esse Comitê da Salvação, que ele tinha a ideia de vigiar e punir quem fosse traidor. E aí, desse período, se surge a fase conhecida como terror, né? O Tribunal Revolucionário, então,
todos aqueles que fossem considerados contra, né, esse Comitê da Salvação, contra as ideias jacobinas, eles eram aí presos, né, e condenados. E aí, pessoal, essa fase do terror, ela ficou conhecida por ser essa mais radical da Revolução, porque condenou cerca de 40 a 50 mil pessoas à morte, nesse período, assim, curtíssimo, de um ano, mais ou menos, né? Um ano e meio, 2. Então, assim, muitas pessoas mortas, né, acusadas de conspiração, de ir contra o processo revolucionário. Voltando um pouquinho, nesse período, a Constituição ela sai em 1783, e nela, a questão principal que é colocada é estabelecer a felicidade de todos, porém ninguém podia ser contra, certo? Alguns avanços dessa Constituição. O voto foi universalizado para o sexo masculino, então todos os homens poderiam votar, porque ainda só eles eram cidadãos. O direito à rebelião e o direito ao trabalho, tá bom? Então, assim, colocados constitucionalmente. O que acontece? Esse período do terror assustou as forças estrangeiras, porém, as forças internas, né, dos girondinos, que eram aquela alta classe burguesa, e da planície, se uniram, né, que era a classe financeira, se uniram, né, derrubam Robespierre, matam Robespierre, né, que era o grande líder, e, inclusive, aqueles que eram mais próximos do Robespierre, né, os grandes líderes, também são guilhotinados, né? E aí, pessoal, a gente começa um outro período, que é o último desse período revolucionário, conhecido como Diretório. Então, depois da execução do Robespierre, que era o líder jacobino, a convenção, né, aquele pessoal que estava responsável, né, por fazer a Constituição, foi controlada pelos girondinos até 95. Os girondinos, eles representavam o interesse dos grandes comerciantes, dos banqueiros e dos industriais. E eles começam uma nova fase, que é a fase do Diretório, de 95 até 99, 1795 até 1799. Nesse período, a França permanece uma república, uma nova Constituição precisava ser feita, enquanto isso, o governo seria controlado pelo Diretório. O Diretório era composto por 5 deputados, que era eleito pelo Legislativo, né? Então, 5 deputados iam fazer aí essa função executiva, né? A burguesia se amplia, né? Porque eles basicamente representavam os interesses da grande burguesia, né? Então, ela amplia o seu controle sobre o governo, ela é praticamente o governo, mas ela não deixa de ser ameaçada, né? Internamente, os jacobinos fazem revoltas e as forças monarquistas, né, que existem ainda dentro do país. E externamente, as monarquias absolutistas vizinhas, né, que ainda continuam de olho na questão da França. Então, olha só como esse mapa demonstra pra gente, né? Aqui, ó, estamos no Império Francês, tá bom? A cidade de Paris, Versalhes, onde começa, né, a Revolução Francesa, e tudo que representavam ataques, né? Então, assim, ataques de coligação vindos da Espanha, esses impérios, né? O austríaco, da Prússia, né? Que faziam aí também essa questão, né? De defender o absolutismo, os próprios ataques internos representados por essas bolinhas aqui, né, pessoal? As insurreições, né? Marcadas aí por essas áreas em rosa. Então, foi um período difícil para os girondinos que estavam no poder com o Diretório. Em meio a essa situação conflituosa, dentro do exército, um jovem general começa a ganhar espaço, começa a ganhar influência. O nome dele é Napoleão Bonaparte, todo mundo já ouviu falar desse cara. Ele derruba o Diretório, em 1799, com um golpe conhecido como 18 Brumário.
E, ao conquistar o poder, Napoleão consolida, né, aqueles interesses da burguesia. Então, ele derruba esse poder do diretório, mas ele se alia à burguesia e consegue, então, botar fim ao ciclo revolucionário e começar uma certa ditadura, uma era napoleônica, que é o objetivo de algumas aulas um pouquinho para frente. Pessoal, bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Enquanto isso, vou deixar para vocês algumas atividades. Tá joia? Um abraço e bons estudos. Até mais.